Presidente, caros colegas, deputados e senadores, eu estou tentando entender aonde que está a falha no serviço público brasileiro. E nós já tivemos aqui um advogado-geral da União e hoje nós estamos aqui recebendo o senhor Gilberto, que ingressou no serviço público em 1998 como procurador federal. O senhor Gilberto, de 2007 a 2008, ocupou o cargo de corregedor-geral do INSS. Sob a sua responsabilidade estava a fiscalização interna e supervisão jurídica de todas as atividades. De 2016 a 2019, me corrija se eu estiver equivocado, o senhor foi ouvidor-geral da União, Controladoria-Geral da União. O senhor, de 2019 a 2023, o senhor foi corregedor-geral da União. Procede? Sob a sua responsabilidade, transparência, controle interno, combate a irregularidades na administração federal. Eu estou impressionado com a omissão do senhor como profissional, pelos cargos que ocupou, não fez jus às responsabilidades de competência. Eu acho que o problema está no exame de seleção. Nós temos que rever os concursos, porque me parece que o senhor, apesar de ter conhecimento, passou no concurso, não tem nenhuma aptidão para exercer essa função. Nós precisamos olhar isso profundamente. Concurso público não pode ser mais conhecimento. Também tem que ter aptidão. Conhecimento não tem dúvida nenhuma que o senhor tem. Ninguém passa num concurso desse teórico sendo um idiota, e o senhor não é, naturalmente, tem profundo conhecimento. Mas mostrou não ter aptidão para exercer essas funções, inabilidade por completo, omissão absoluta, algo que realmente me deixa estarrecido, porque se os outros procuradores, ou quem estiver nesses cargos que o senhor ocupou, tivesse mesmo perfil, coitado da República. Porque o senhor estava aqui e o senhor me serve de um álibi. Porque eu sou de 2019 a 2023, eu estudei todos os despachos que o senhor fez como corregedor-geral da União e nenhum deles relacionado a desvios, a roubos, a falcatruas, se resumiam em atos administrativos. Às vezes, alguns PADs, por problema de presença, de ausência, enfim. Portanto, o meu questionamento não é nem com o senhor, assim, eu estou preocupado realmente em avisar a República, porque vocês custam muito caro. Porque num processo investigativo, o que o senhor disse aqui é grave. Eu não custo nada para o INSS. Se o senhor acha que isso é álibi de defesa, num processo de investigação, isso é ferramenta de investigação. Ora, por que cargas d'água o senhor, então, aceitou ser presidente do INSS, sabendo, pelas funções que teve aqui, de um governo corrupto, de um governo ladrão, de um governo com falcatrua, de um governo conivente? O senhor é submisso hoje a um ministro que está sendo investigado. Como que o senhor, com essa carreira, aceita essa missão de ser subordinado a alguém que está sendo investigado? Não é condizente, inclusive, com a formação que o senhor tem, com os postos que o senhor ocupa. E quando o senhor diz que eu não preciso do INSS, deixa eu falar com o senhor está num cargo político. O senhor não é interventor do INSS. Portanto, o senhor aceitou uma indicação política. Ah, que eu não tenho relação política, então tem algo errado. Tem algo errado, porque o seu cargo é indicação política. Repito, o senhor não é interventor. Portanto, a gente conhece muito bem como esses governos da esquerda aparelham os seus governos. O senhor está no seu currículo. O que o senhor fez com a servidora Márcia foi, para mim, a pior coisa que o senhor fez aqui hoje. O senhor trouxe a cabeça dela a prêmio.
O senhor está apresentando a Márcia como um prêmio de defesa, como o seu álibi. Não sabendo o senhor que num processo de investigação, isso pode ser usado fortemente contra o senhor. O senhor constrangeu a Márcia aqui em público. E o senhor só reconsiderou a sua fala depois que pediu para suspender a sessão, para respirar um pouco, depois que foi devidamente enquadrado pelo senador Rogério Marinho e naturalmente orientado pelo seu advogado. O senhor, de forma muito hábil, retirou aquilo que tinha dito. Ora, eu lamento o Alfredo Gaspar não estar aqui presente, o relator, mas o que o senhor cometeu, até pela sua formação, que é um agravante, o senhor deveria sair preso aqui hoje. Preso por mentir, preso por omitir. E o agravante, volto a dizer, eu estou falando com alguém que foi corregedor-geral da União, alguém que ocupou cargos da área do direito, do conhecimento. E vou voltar a dizer para o senhor mais uma coisa. Eu sou um técnico agrícola da roça, mas eu conheço gente. E a postura do senhor, às vezes até com cinismo, olhando para cima, como o senhor está agora, inclusive, possivelmente deve estar até surdo, deve ter bloqueado. A sua postura, o seu comportamento lhe entrega e lhe condena. A conivência de tudo isso. O senhor foi escalado para ocupar essa posição para proteger os criminosos. Infelizmente, se ausentou aqui um deputado do PT, ele vai ter que se explicar muito porque ele está trabalhando nos bastidores para esconder as falcatruas dos Correios. Ele deveria explicar por que ele foi assediar colega dele, parlamentar, inclusive, para que não atuasse nos Correios, porque é mais uma falcatrua e um maracutaia do seu governo. O senhor, pela sua formação e conhecimento, o senhor deveria pedir a prisão do presidente da CONTAG e não proteger a CONTAG. Discurso do senhor querer lavar a sua imagem dizendo aos funcionários do INSS, honrados trabalhadores, que não merece a gestão do INSS, não merece uma presidência dessa. Eu não tenho dúvida da índole dos bons funcionários do INSS. Conheço o trabalho que eles fazem lá na ponta. O senhor se proteger com esse cinismo, desculpa, é assim que o senhor está se comportando? Se não é a intenção, mas o corpo entrega, o corpo fala. O senhor se proteger por trás dos bons funcionários. O senhor trazer a Márcia como prêmio para tentar liberar a sua idoneidade, praticamente usando a Márcia como refém, para não sair preso daqui, para não sair acusado, dadas as suas mentiras? Como que o senhor aceita a CONTAG? Vou repetir. O senhor, de novo, se fosse eu lá, presidente do INSS, um não conhecedor do direito, da lei, poderia não ter esse olhar, mas não é permitido ao senhor. De novo, pelo concurso que o senhor passou, o senhor deveria ser cassado do cargo, mandado embora, dispensado, porque não tem nenhuma habilidade e competência, o senhor não usa do cargo para fazer essas correções. Isso me deixa estarrecido, ou seja, nós estamos em péssimas mãos. Quando, de novo, alguém com essa formação. E que bom que o senhor aqui inocenta por completo o governo Jair Messias Bolsonaro. O senhor deu o álibi que nós precisávamos. A esquerda agora vai ter que enfiar a viola no saco, ficar quieto em silêncio. Procurou o corregedor-geral da União, no período do governo Jair Bolsonaro, não trouxe nenhuma denúncia, não trouxe nenhum fato relevante. Portanto, o senhor prestou para alguma coisa que hoje foi para tirar por completo qualquer suspeita de envolvimento de Rogério Marinho, das equipes de Paulo Guedes, Jair Bolsonaro, nessa roubalheira inescrupulosa do INSS. E para finalizar, eu vou fazer uma pergunta para o senhor muito objetiva, porque uma coisa linka com a outra. E vocês estão sendo escalados para proteger os crimes e o envolvimento desse governo. Eu pergunto para o senhor se o senhor mandou algum termo de compromisso para o Banco Master assinar já na sua gestão do INSS, de forma objetiva. Mandou ou não mandou? É a única pergunta que eu tenho para o senhor.
Bom, mas posso responder sobre tudo que o senhor falou, né? Primeiro o senhor responde a pergunta, por favor. Primeiro o senhor responde a pergunta. Posso escolher a hora? Não, o senhor responde da maneira que desejar. Obrigado, presidente. Na verdade, assim, quanto à sua avaliação sobre a minha pessoa, sobre a minha gestão, cada um tem a sua, e respeito a sua avaliação sobre minha competência, sobre minha capacidade, sobre a minha pessoa, dentre outros. Quanto à análise da minha vida profissional, acho que o senhor precisava se dedicar um pouquinho mais, que o senhor poderia verificar que na minha gestão e por ato meu, suspendemos a compra da Covaxin, por exemplo, como Corregedor-Geral da União, enquanto ainda se discutia a Covaxin, num processo de responsabilização de pessoa jurídica, o ato do Corregedor-Geral da União, Gilberto Vale Júnior, suspendeu a compra da Covaxin, numa cautelar. Na minha gestão, punimos Vivo, Madeiro, entre outras empresas. Na minha gestão, nunca a Corregedoria-Geral da União demorou tão pouco tempo e teve tanta produtividade quanto aquela feita. Na minha gestão como ouvidor-geral da União, a Lei de Acesso à Informação nunca foi tão bem empregada, a ponto de ser discussão em campanha presidencial se em um governo ou outra houve retrocesso na Lei de Acesso à Informação. E só foi possível essa análise porque eu era ouvidor-geral da União e colocamos em transparência ativa todas as decisões da Lei de Acesso à Informação, todas que eu dei e todas que a gestão posterior deu. Isso foi tema debatido, inclusive, em campanha eleitoral. Na minha gestão como servidor público, como gestor na Ouvidoria Geral da União, criamos um sistema de ouvidoria chamado EOV, que hoje é o Fala BR, que garante denúncias como essa do desconto associativo como consignado. Na minha gestão como Corregedor-Geral da União, modernizamos os processos disciplinares de todo o Poder Executivo Federal. Então, eu não sou gestor de ficar passando de um lado para outro com despachos. E peço ao senhor que, se o senhor quiser, peça na Lei de Acesso à Informação uma lei de 2012 e que eu fui escalado para a Ouvidoria Geral da União para poder trazer essa lei como algo para a sociedade. Então, é só utilizar a própria lei para perguntar todos os atos que eu pratiquei, todas as portarias que instauramos, contra quem instauramos, o porquê instauramos e qual foi a consequência. Então, falar que sou um gestor de passar de um lado para o outro, o senhor, não sei quais foram os documentos que o senhor investigou. Quanto à questão do Master, se eu mandei um termo de compromisso para eles assinarem, eu não mandei. A doutora Márcia não mandou. Uma técnica, na verdade, que trabalha no apoio, e não foi um termo de compromisso, foi um modelo de ACT para que o Master pudesse analisar, ela mandou como modelo falando quais documentos precisavam. Quando o Master foi juntar para assinar esse documento, a diretora de benefício, doutora Márcia, que não coloquei em risco algum, muito pelo contrário, eu a admiro, e não fui eu que nomeei a doutora Márcia, eu a conheci no dia 30 de abril, porque ela foi nomeada junto comigo. Ela é minha colega de trabalho, tem uma trajetória profissional muito próxima à minha, e eu só tenho admiração e gratidão a ela. Quando foi encaminhado esse tema e voltou para a diretoria de benefício, por despacho da própria diretora Márcia, ela verificou que não havia condições de assinar o ACT renovando com o Master. Então, o encaminhamento foi administrativo como modelo para se juntar documentos. Nunca houve a intenção ou a probabilidade ou a possibilidade de assinar qualquer acordo com o Master. O Master, o INSS, foi o primeiro órgão a detectar irregularidades e tomar providências. Enquanto todos ficavam a esperar o que ocorria com o Master, o INSS foi o primeiro a tomar medidas concretas de não assinar o ACT, de não liberar recursos, de não firmar termo de compromisso. Isso é um orgulho
para o INSS. Isso é um orgulho que foi feito não só com a doutora Márcia, mas com toda a sua equipe. Vinícius, Carlinhos, entre outros, que trabalham, que a gente verificou que são 4 servidores e quanto de resultado trouxe para os nossos aposentados e pensionistas. Então, a resposta concreta é: eu não encaminhei, eu não assinei. A doutora Márcia não encaminhou, não assinou. Essa é a resposta e peço para que o senhor utilize a Lei de Acesso à Informação e peça na CGU a todos os atos que eu fiz para verificar se teve algum despacho de um lado para o outro.